Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Água mineral Caiari. A vida pede. Amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Estamos aqui na maior rede de televisão desse estado e orgulhosamente começando mais um Papo de Redação com os dinossauros do rádio e hoje da TV. A você que está com a gente, mais uma vez, antecipadamente, o nosso muito obrigado. Nós estamos aqui falando para você em nome de Irmãos Gonçalves, Pemasa e Águas Caiari, tá certo? Então a gente tá aqui com esta água, cada um dos componentes desta mesa estão muito bem servidos aqui com a água Caiari. E a gente tem assuntos hoje, muitos assuntos para tratar com vocês. Agora, a sua participação conosco também é muito importante. Mande para esse WhatsApp que está aqui na tela o seu recadinho. Você concorda, você discorda, você tem alguma ideia, enfim, se manifeste para a gente. Se estiver em Porto Velho, coloque o bairro. Se estiver no interior do estado, coloque a cidade, ok? E a gente vai, com muito prazer, aqui na medida do possível, evidentemente, lendo aqui cada recado que vai chegando pra gente. Beni Andrade, Sérgio Pires, Irã Galo, professor Peixoto, e já está chegando aí, já está a caminho, já está entrando aqui no prédio, Joaci Loura Júnior. E vamos começando aqui o nosso programa de hoje, já que vai ter muito assunto pelo que eu estou vendo. E eu quero hoje, eu pessoalmente quero tratar junto com vocês aqui, quero puxar esse assunto, a crise dos voos, do atendimento aéreo que está sendo dado ao estado de Rondônia. Vamos falar sobre isso. Eu tenho um depoimento do governador Marcos Rocha aqui e a gente vai passar e vamos discutir, vamos levantar isso tudo e vamos fazer o nosso protesto também. Do jeito que estão tratando Rondônia, é inadmissível. E nós temos que nos posicionar. Aliás, isso eu tenho feito todo dia no SIC News, e nós temos também batido nessa tecla lá no Papo de Redação na Rádio Parecida. Claro que lá nós não somos unanimidade, né, Beni? Exatamente. Infelizmente. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas vamos tentar conseguir essa unanimidade nessa próxima semana. Vai ter alguém que vai ter que se dobrar a isso, né? Vai ter que se dobrar. Uai, o senhor tá... Não sei. Tem nomes? Senti um petardo na minha direção aqui, cara. Uai. Gostou do petardo? O míssil. É o míssil. Serginho Pires. Fale, meu seu amigo. Destaque, por favor, e o seu boa tarde. Boa tarde a todos, queridos dinos, telespectadores. Só lembrando que nós estamos no YouTube também, todos os dias, segunda a sexta. É bom lembrar. Na Rádio Parecer. Eu tenho que lembrar, vocês não dão bola para essas coisas. Bom, eu tenho dois destaques rápidos. Peraí um pouquinho. Hoje nós estamos no YouTube também, só falou só durante a semana. Mas hoje, também durante a semana. Hoje, se você for sair de casa, pode sair, não precisa ficar preso. Leva no celular, vai lá no YouTube e vai assistindo, tá bom? O primeiro destaque que eu tenho, certamente depois o Dr. Joaci vai dar as explicações técnicas, porque eu não as tenho. Mas a bancada federal de Rondônia corre o risco de ser muito modificada nos próximos dias. Depois, claro, o Dr. Joaci vai dar as dicas, porque ele inclusive colocou um vídeo nas redes sociais explicando o que pode acontecer. Pelo menos 3 deputados nossos estão correndo o risco de perderem suas cadeiras. Então esse é o meu primeiro destaque. O segundo destaque é uma plantação de índios, uma coisa sensacional que só acontece no Brasil. A CPI das ONGs descobriu na cidade de Altazes, no Amazonas,
que tem a maior mina de potássio do país, é um mineral que poderia atender às necessidades de todo o país, em termos de produto para a lavoura e para a agricultura. Então, depois que se descobriu a mina de potássio, as ONGs decidiram que ali era terra indígena. E aí, a partir desses estudos que não se sabe com base em quê, a proibição da extração do potássio em Altazes, aqui em nossa vizinha, que tem a maior mina de potássio do mundo. Então, esses são os meus destaques. A questão da Câmara Federal e a plantação de índios na cidade de Altazes. Muito bem. Irã Galo, seu destaque, por favor. Presidente, o meu destaque, primeiro é cumprimentar os destaques dessa mesa, que são vocês, né? Segundo, o senhor tem que advertir o Joacir, só está chegando atrasado, presidente. Mas meia hora pode. Me queima assim. Olha o cara de pau queimando o filho do meu irmão. É dedurando. Joacir. Bom, o meu destaque, presidente, ontem eu quero primeiro cumprimentar a presidente do meu Conselho Regional de Medicina, Hélia Santiago, e a presidente do Cimero, Flávia Lenze. Ontem foi comemorado o jubileu de diamante do Cremero, 60 anos. Para quem não sabe, o Cremero foi composto, o primeiro presidente do Conselho Regional de Medicina foi um grande baiano, Hamilton Raulim Gundim. E ele chegou aqui em Rondônia na década de 48. Um baiano bonito, só andava todo elegante, de linho, uma pessoa fantástica, grande conhecimento, com formação inclusive nos Estados Unidos. E ontem foi homenageado várias pessoas no Cremero, né? Várias autoridades estiveram presentes, dentre elas a doutora Elma Torinho, do qual eu sou fã da doutora Elma Torinho, uma rondoniense, grande juíza do nosso estado. Mas, presidente, agora que eu começo a ver o destaque, né? Eu estou preocupado com a disseminação desse dispositivo eletrônico, né? E você vê isso em todos os cantos do nosso país. São cigarros eletrônicos e que mal sabem o que pode acontecer no futuro desse. Eu acho que é até pior que o cigarro, o tabaco, né? Porque ninguém sabe o que é o composto desse cigarro. Só para você ter uma ideia, presidente, sabe quantos cigarros eletrônicos foram contrabandeados, que é proibido no Brasil, né? 34,36 milhões de cigarros eletrônicos. E pior, a juventude está usando. Danos que poderá causar problema cardiovascular, 42%. Problemas pulmonar respiratório, 50%. Fora as outras coisas que a gente sabe que poderá acontecer. Danos em longo prazo, efeitos mutagênicos, efeitos cancerígenos, e a nossa juventude estão usando indiscriminadamente, principalmente nos colégios. Inclusive eu me prontifiquei falar alguma coisa sobre drogas lícitas e ilícitas num colégio aí, aonde eu estou vendo que está muito, e aceitaram, eu vou lá falar sobre isso aí, mas é preocupante essa situação, né? Então, o cigarro eletrônico dá dependência física, dependência comportamental, dependência psicológica e o pior, a pessoa que não sabe ficar broxa com o uso de coisa. Eu vou usar o termo mais puro, que é a pessoa... Disfunção erétil. Impotência sexual. Né? Fora o que poderá acontecer nesse jovem, é por isso que está tendo hospitalizações, porque fica um pulmão tipo pulmão de vidro. Eu não sei se é pior, se é o Covid ou o uso do cigarro eletrônico. Então, nossas autoridades constituídas, eu estive na Anvisa agora, conversei com o presidente da Anvisa, da preocupação nossa, é proibido, mas só que está adentrando no Brasil, como eu disse, mais de 34 milhões em 2022 de cigarro eletrônico. Bares, restaurantes, quando você vê aquele fumacê, é o cigarro eletrônico. Só que ninguém sabe que é o conteúdo desse cigarro. Então, portanto... Ele provoca fumaça,
uma fumaça, parece até a Maria Fumaça. Quando você vê aquele fumação, é o cigarro eletrônico que estão usando. Então fica a minha advertência, senhores pais, cuide dos seus filhos, não deixe usar o cigarro eletrônico, porque é uma droga que vai levar com certeza à sepultura esse seu filho. Muito bem. Destaque assim do doutor Iregalo. Aliás, tem uma foto aí, antes do destaque do Joaci. Vou mostrar uma foto a primeira foto que eu mandei para aí é o Iregalo com a sua diretoria lá com o ministro Gilmar Mendes. É no STF, Ira? STF, sexta-feira. Fala pra gente aí. Eu estive com o ministro Gilmar Mendes, convidando ele para participar do nosso Fórum de Direito Médico em Brasília, né? Um fórum que estava até conversando com o professor Peixoto. É um fórum que é muito requisitado e ele vai dar uma palestra na abertura, ele se comprometeu. São 4 ministros que estarão presentes nesse fórum do Conselho Federal de Medicina, já confirmada as suas presenças. Olha, pode até parecer... Enfim, geralmente os ministros do STF não gozam de muita popularidade. Mas eu tenho ouvido de muitos juristas, tenho assistido, tenho visto, o próprio Joaci também parece que comunga dessa opinião. O ministro com o maior saber jurídico lá no STF é o Gilmar Mendes, é isso mesmo? Sem dúvida. Para mim, um dos maiores constitucionalistas do mundo, não é? Ele fez doutorado, mestrado, pós-doutorado na Alemanha. E ele é respeitadíssimo porque ele traz o direito constitucional comparado, inclusive muito requisitado, mundo afora, para palestras, e é dono, né, quem não sabe, do Instituto IDP, em Brasília, que tem um dos melhores mestrados e doutorados do Brasil, com a nota máxima no CAP. E é muito educado, viu, presidente? É uma educação. Um gentleman. Muito. E só não é muito educado, às vezes, com os colegas no plenário. Com os colegas ele tem probleminha, Joaci, seu destaque, por favor, boa tarde. Boa tarde. Eu quero justificar o meu atraso. Não foi nem de 5 minutos, então não desconto o jeton, né? Está no regulamento, a linha 71 do artigo 222 do regulamento interno aqui, né? Meu destaque é um destaque que complementa o destaque do Sérgio, que eu ia dar esse destaque aí. O Sérgio foi... Eu não sou besta? Ele faz isso direto. Além dessas 3 ADIs aí, ação direta de inconstitucionalidades, que foram propostas pelo Podemos, pelo PSB, pelo PP progressista e o Rede Sustentabilidade, também existe uma outra ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governo do estado do Pará, em 2017, no Supremo Tribunal Federal, que já foi formada a maioria pelos ministros. Para quê? Para reajustar a proporcionalidade dos deputados federais de acordo com a população de cada estado. Ontem, o STF, através do plenário virtual, formou maioria deu isso ontem à noite. Para reconhecer que houve omissão legislativa, de acordo com o artigo 45 da Constituição, que tem que ser revisto de tempos em tempos, de acordo com a população. Rondônia sobe ou desce? Desce. Rondônia desce. Ué, mas eu li que Rondônia fica no mesmo, são mínimo 8. Mas aí vem uma discussão. Se levar em conta a lei complementar, que fala que é 8 mínimo, fica com 8 por causa da lei. Se levar em consideração o número de proporcionalidade, Rondônia, o próprio Acre, o próprio Roraima, Amapá, todos esses perderiam pelo menos uma cadeira, em detrimento de outros estados. Por quê? Porque hoje o voto proporcional de São Paulo tem menos valor do que o voto proporcional de Rondônia, por exemplo. Porque proporcionalmente, nós, apesar de termos 8 deputados, o nosso peso do voto é maior para quem tem 70, só que tem milhões de eleitores. O colégio eleitoral é muito maior. Então, de acordo com isso, o Supremo, então, reconheceu que houve omissão legislativa e determinou que se faça até 2025 uma nova lei levando em conta o censo do IBGE para readequar as bancadas. Se for levado em conta a lei complementar que o Sérgio tocou, o mínimo é 8
e o máximo são 70 deputados. Não mudaria nada. Então, para que fazer uma adequação se está na lei que é 8,70? Se for levar em conta essa mudança populacional, realmente vai se fazer uma nova lei complementar, podendo até dizer que o mínimo pode baixar para 6, para 7, e o máximo pode aumentar. O que não pode passar é de 513 deputados, porque tem uma lei que determina esse número máximo. Acaba atingindo as câmaras de vereadores, não? Também porque as assembleias e as câmaras de vereadores, elas têm, pelo princípio da simetria constitucional, elas têm uma porcentagem em cima do número de deputados federais de cada estado. Inclusive para questão de subsídio financeiro, para questão de valores também. Doutor Joaci, e a questão da possibilidade de nós termos que trocar deputados eleitos em Rondônia? Eu acho que a gente vai discutir isso, né? Vamos. E aí a gente Sérgio quer pular, o Sérgio quer se antecipar. Não, porque faz parte do pacote. Mas para que essa... É um pacote. Essa ânsia. Essa ansiedade. É uma ânsia. Que coisa. O Irã falou em disfunção erétil, né? Também tem ejaculação precoce também. Tem aqui. Nós temos muita ejaculação precoce aqui. Né, Serginho? O meu problema... Meus problemas são outros. Olha, o meu não é nem exatamente o destaque, mas uma não, se o senhor não tiver destaque, a gente pode... Não, eu tenho, mas é que o nome pular. De destaque aqui tem a ver com um fato lamentável que nós estamos enxergando aqui no estado de Rondônia, em Porto Velho em particular. O Hospital João Paulo II tem registrados, do início do ano até agora, 1.700 entradas por acidente de trânsito, dos quais, eu estava aqui, exatamente isso que eu estava fazendo aqui, enquanto eu tinha algum tempo, são 1.400 entradas de pacientes por lesões causadas por acidentes de trânsito na cidade de Porto Velho, dos quais 105 pessoas foram feridas por acidentes em automóveis, 111 por acidentes de motocicleta. Pasmem, senhoras e senhores, agora, 1.098 por bicicleta. E 72 atropelamentos. Eu acho que está na hora da gente pensar o que é que a gente quer para a nossa cidade, para a nossa vida. Eu ontem no trânsito, e acho que os colegas já experimentaram esse tipo de sensação estranha, o sinal fica vermelho, a gente para com o carro na faixa que antecede, inclusive, o espaço reservado aos motociclistas, e essa faixa é preenchida por motociclistas, e alguns motociclistas, vindo sabe Deus de que planeta, resolvem atravessar a faixa dos carros, a faixa das motos, a faixa de pedestres e vão direto para o céu ou para o João Paulo. Eu não entendo. O senhor traz como número que nos surpreende, é verdade, de ciclistas. Sim. E aí dá um exemplo de moto. Não, mas é porque a moto, Benê? A bicicleta... Então eu vou lhe ajudar. Já que a gente trouxe, o professor Peixoto trouxe o número que nos deixou estupefacto com relação às bicicletas, eu vou dar uma das razões que contribui para esses acidentes, já que bicicleta é o assunto mais grave que nós temos que tratar, é dos ciclistas. Aí o cara traz um número absurdo de ciclista e fala das motos. Eu não entendo isso. Mas eu não entendo. Eu vou equilibrar isso aí. Ciclistas acham que por serem ciclistas, eles podem andar na contramão. Exatamente. Sim, também. Agora, não, o senhor não falou na hora, agora deixa. Agora é eu que estou falando. Ele roubou teu destaque. Não, eu estou te falando. Eu peço que o meu tempo seja recontado aquele bagulho aqui. Eu posso fazer um adendo aqui? Pois não. Não tem negócio de tempo. Eu acho aquilo legal demais. Eu quero meu tempo, repõe meu tempo. 1.700 acidentes. Dá uma média de 212 acidentes por mês, ao longo desses 8 meses. Uma média de 53 por semana. E de 7,5 por dia. Olha só. O problema é que isso é nível estadual, em nível nacional dá 5,8 por dia. Não, é só aqui. Só aqui em Porto Velho. O problema todo aí, o Everton está coberto de razão. Então refaça os números lá. Não, para com isso. Aí fica feio. O Everton está coberto de razão, porque essa história de ciclista na contramão, isso me
Acaba comigo. É porque algum idiota... Não, Escuta, veja por bem, favor, o senhor não quis falar do ciclista, Eu tô agora quer ajudar falar ele, rapaz. na hora que o colega Eu tá quero ajudar falando. Não tô cara. pedindo sua ajuda, não, ô idiota. Não, olha, Toma, Lê. isso O vai negócio ter é o seguinte. troco. O negócio é o seguinte, você vai Quando fala idiota, ele logo entende que é com ele, viu? atravessar uma preferencial, você para e vai olhar para que sentido? Hã? Depende, em Porto Velho pro céu. Vai dar por 2. Senão, Não, você Não, Você olha- instintivamente você olha para o sentido que vem exatamente. o trânsito. Só que quando você olha de maneira correta, vem um idiota de um ciclista E cheio de razão ainda. na contramão, cheio da razão. E é por isso que o número é grande. Porque a bicicleta não bate sozinha, gente. Mas o Ela senhor- bate com outra coisa. Mas o senhor pulou a bicicleta, eu só falando de moto. Eu falei- É isso que eu tô apontando. O senhor não deixou, presidente. Data máxima vênia. Data veníssima de Vossa Excelência. Não concedo. Eu fui atalhado. Eu quero meu Ei, tempo de volta. professor, tem uma outra questão de ciclista Legal isso, que é né, cara? grave. Eu acho ótimo isso. E eu já, várias vezes, quase atropelei. O cara anda numa bicicleta escura, com a calça preta, com a camisa preta. De noite não enxerga nada, não vê nada. Chapéu preto que Eu já ia veio. dizer, vamos parar por aí, porque daqui a pouco É. vai dar B.O. É, E- vai e- responder para essa Tem mais mulher aí, aquela rapaz. da mulher na bicicleta carregando 2 crianças na frente e mais 2 atrás. E 2 cesta básica grande atrás ainda. Sem problema. E a moto com 4 pessoas em cima? 4 Ah, ele pessoas, quer bicho. trazer a moto pra discussão. Né? É, o não tem negócio Não, jeito. é vocês- Não, o negócio é a moto. O negócio É. O carro bateu na bicicleta, a bicicleta contra o carro também. presidente, esse destaque É muito difícil. É? porque hoje a maior ocupação de leitos hospitalar é Caso de acidente. acidente. Verdade. De trânsito. Inclusive com ciclistas. Traumatologia, né, doutor? Mas ó, eu só É, quero motociclista lembrar... é pouco, mas... Eu só quero lembrar o eu estou seguinte, sabendo aqui em que o Porto governador- Velho, eu já estava em Rondônia, aconteceu de uma autoridade de trânsito em Porto Velho alardear que as bicicletas tinham mão oposta aos carros. Eu vi Isso, também. quem- Eu já Não ouvi se isso. esqueçam Eu vi isso isso. também. Quem falou isso pra mim, É o que, Beni? no microfone da Rádio Caiari, na época, Denuncie, meu jovem, o denuncie diretor do agora. Detran, que era o diretor do Detran, que era um coronel aposentado, coisa parecida. Coronel tem que estar no Ele veio, exército. pegou o microfone e disse que ciclista tem que andar na contramão. Viu? Eu quase Tá caí. aí, ó. Tá aí a razão do trânsito hoje, tá assim, a herança que ele deixou. Exatamente. Esculhambou o trânsito de Porto Velho. falei, não, Nunca eu não mais o acredito. trânsito de Porto Velho foi o mesmo. O Código Brasileiro comigo de isso Trânsito aí, é de um jeito, ele fala que é com o outro. Mas aí tem um porém. O ciclista tem situações em que ele pode andar na contramão, sim. Ah, então tá bom. Tá com o pau. Quando é a ciclovia. É, Quando aí é a fora. ciclovia. Quando ele Quando desce- tem ciclovia, ele tem uma mão de ir e outra de voltar. Então Quando nem sempre o ciclista- acompanha a Pô, mão mas da daí, rua. mas Quando o daí, ciclista mas daí na desce ciclovia, na o ciclovia. carro não anda. É Gente, só bicicleta mesmo. A é bicicleta, Eu acho- entendam, a bicicleta é um veículo, Dá a tração licença. humana. Eu acho que Quando o diretor- você desce da bicicleta, você vira pedestre. Eu acho em que o cima da diretor do bicicleta, Detran não. que falou essa coisa aí foi o Joacim. Quer dizer que quando você bate num ciclista, ele caiu, você já... Ó, É um acidente de trânsito ciclista de não, veículo. pedestre, porque ele tá Não, fora da bicicleta. é porque- ele olha, tá o senhor- estatelado no chão, sem a bicicleta, longe da bicicleta. Ele tá tentando- Ele já É é pedestre. um pedestre. Everton, Não tem de eu vou- defender o Pedestre indefensável. sendo carregado para o Everton, João Paulo. eu vou- Mas e a bicicleta dele não? Ficou lá. Ele tem bicicleta, ele é pedestre. Eu vou dar um exemplo aqui. Ano passado eu bati com a Inclusive moto, o ciclista é a mesma coisa. Exatamente. Se ele estiver fora da moto, Bronca lá. vale. Moto, ele fala aí. não é mais motociclista, ele Ontem é eu chamei, pedestre. Pedestre, ontem eu caiu, chamei a atenção de um lascou. policial. Chamei a atenção de policial. Diminui e falei, bicho, e essa placa aí? Rapaz, Tá enfeitando. naquela O rua. senhor falou ali, nesse tom? Falei. Nesse. Fala de novo. Bicho, Eu tenho Fala de medo novo aí, que me repete. pelo. Repete. Ô, bicho, olha a placa ali. Olha Bicho, só, chamou De o bicho. policial de bicho. Meu Deus, piorou o negócio. 1965. Eu tenho Dá o rabo licença. tão preso que se eu fizer isso, ele me Se é o prende. Coronel Ferro, ele tava lascado. tava 5 ferrado. anos de cadeia. Lascado estava o policial dele com a viatura da Polícia Militar estacionado no lugar proibido de estacionar. Não existe lugar Tá? proibido para viatura. Não existe. A viatura tem livre trânsito e parada, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Pra- Tô errado? Eu quero saber se eu tô errado. Então, Dou a poli- palavra, passo a palavra pro doutor. Policial vai na agência bancária, para na. Não, para, ele pode dá parar se ele licença. quiser. Se ele quiser passar no banheiro lá de casa, ele pode parar.
Você vai te quiser catar, vir vai. Ô, velho, você lá tá no banheiro. Você tá impossível. Vou dar um exemplo aqui. Olha só. Sem querer lhe cortar bem, mas vinha eu na minha moto ano passado, fui abarroado, pulei, né? Voei sobre a moto e saí andando. Então, Espetacularmente. aí eu virei um pedestre, saí da condição de Pois é, motociclista e exatamente. virei Foi o que na o professor condição de disse. pedestre, é isso? Perfeito, exatamente. É o que o professor explicou. Não, Aí o Joaci foi para o hospital quando noticiaram o pedestre Joaci foi para o hospital e a moto dele foi para a Não oficina. torçam as minhas palavras. Uma coisa é você ser desmontado da bicicleta. O outro é você desmontado da bicicleta. É ato de vontade. Ora, que absurdo. Eu gostei desse negócio aqui. Eu tenho que ir para a Câmara Federal, cara. Você Vai brincando. você tem que ir Vai brincando, vai que tem esse que ir povo pra uma vota. câmera de gás. Vai brincando, vai que o povo vota no senhor. O povo é Isso louco, vai virar, cara. aí destrói aquela. Não, peraí, aquele o Beni congresso. tem uma sugestão Me dá melhor. só meia hora, eu quero mais O Beni meia tem uma hora. sugestão melhor. Qual é, Beni? Câmara de gás. Ao invés da câmara de gás, vai pra câmara de gás. Falar nisso, eu reassisti essa semana a lista de. Eita. Eu sugiro. E quem não viu, veja. E quem já viu, veja de novo. É um Deus me livre. belo filme. Emocionante filme. Eu quero dizer que eu chorei um pouquinho no final, viu? Pá. Aqui é bom que muda 180 graus. a Ele conversa. chora nos caracteres. Estrelado por. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu ia ter um amigo, hein, cara? Imagina se não é. Edgar Francisco, estamos ligados aqui. Edgar, líder, o grande botafoguense. E a dona Cida, que é corintiana, que como o Beni, como eu, falando baixinho. Vanderlei Azevedo. Boa tarde, Dino. Vou falar o que aconteceu comigo. Eu ia com o caminhão carregado. Um ciclista apenas esticou o braço e entrou. Tive que segurar o caminhão no freio para não matar o ciclista. Meu Deus. Quer dizer, só esticou o bracinho e foi. Não deu nem tempo. Quase que a coisa ficou feia. Fala nisso. O Kiko em São Leopoldo. Oi, Boa Kiko. tarde. Tô ligado no programa, eu e minha esposa Gilda, aqui de São Leopoldo. O Kiko, cada semana tem uma esposa? Ele tá no 95º casamento. Coitadinho, não é verdade. Abraço, Não é Kiko. verdade. Obrigado, dona Gilda. Abraço pra senhora, lá em São Leopoldo, no Rio Querido, Grande do Sul. querido. Cidade a 30 quilômetros de Porto Alegre, pra quem não sabe. Olha só que legal. Só para registrar mais uma tragédia na BR-364 hoje. Motorista jovem ainda, 40 e poucos anos, morreu queimado numa colisão com dessas. Não foi hoje, né? Presidente, tá faltando destaque do Beni Andrade. Foi ontem, né? Foi ontem. Beni, Não, pode tocar. Não faz falta nenhuma. Eu não faço falta nenhuma. ó, Irã, tu tirou daqui, ó. Tirou daqui. Não faz falta nenhuma. Fiquem à vontade. O destaque do Beni. Ele já acabou com o programa. Estou tentando desde cedo chamar o Beni e você não deixa. Por favor. Beni, seu destaque. Câmara de gás, professor Jorge, pode dizer, Beni. Olha aqui, gente. A aluna, segundo o professor, tem seios e bunda grande. A mãe de um estudante de uma escola municipal, lá de Guajará-Mirim, denunciou um professor por conduta inadequada. Ela alega que o docente proferiu palavras obscenas para as crianças, enquanto ministrava a aula. O Ministério Público de Rondônia também já foi acionado. Aspas. Ele, o professor, falou em sala de aula, veja bem, que praticar relação sexual era muito bom e que eles, os alunos, não imaginam o quanto é gostoso, disse a mulher ao G1. A turma para o qual o professor leciona, olha isso, tem em média 10 anos. E segundo o relato da criança, o docente chegou inclusive a fazer comentários sobre o corpo de algumas alunas
em um determinado dia, quando uma delas foi até o quadro negro para resolver questões, ele teria feito comentário inapropriado sobre as partes íntimas da menina. Ele falou para a aluna que ela já era uma mulher porque tem seio e bunda grande. E aí? Como é que fica? Virou zona, né, Beni? Virou esculhambação. Esse é um comportamento absolutamente idiota da parte dele. Mas tem gente, professor, que não dá bola para isso. Porque Não, mas aí essa semana um desembargador absolveu um pedófilo e condenou uma menina de 13 anos dizendo que era vagabunda. E isso causou, inclusive, a demissão de um jornalista da Jovem Pan por causa disso. Agora, quer dizer, depende, é complicado, né, nego? É complicado. Não é isso que aconteceu, Imagina a sua filha de 10 anos de idade numa sala de aula ouvindo isso. O que é Não, isso? mas um fato muito semelhante a esse foi a decisão do desembargador. Acabei de falar isso. Não, mas ele falou errado, ele não falou isso. Ele falou que o desembargador tinha falado sobre vagabunda. Não foi. O desembargador não falou isso. Ele não falou. Quem falou isso foi o jornalista em relação ao desembargador. Não o desembargador em relação a ninguém. O jornalista disse e repetiu que o desembargador tinha dito isso. Ué, não, o desembargador não disse isso, Sérgio. O desembargador, eu que está na matéria, alegou que a menina, por já ser prostituta, por já ter feito relações sexuais, menina de 13 anos, e por ela consumir drogas, então ele julgou que o septagenário, o cara lá que fez sexo errado com ela, não estaria cometendo crime. Sim. Com a menina de 13 anos. E isso foi aí, contestou o Pavinato, e aí fez uma palavra ofensiva, ele emitiu uma palavra ofensiva ao desembargador, e a empresa não gostou e pediu que ele pedisse desculpas, e ele disse que não iria pedir, porque isso ali ele estaria contrariando todo um discurso que ele vem mantendo, né? Não importa a condição da menina, o velho, se vê uma menina de 13 anos levando essa vida, não é para ele se aproveitar dela, não, ou agora vai dar droga para ela, vai fazer sexo com ela, tem que tentar tirar ela dessa vida. Não, mas mudar a situação. A lei... Quer dizer, e aí o juiz o que fez? Transformou a vítima em culpada e o algoz na vítima. Não, e o juiz mudou a lei, desembargador, porque a lei diz que qualquer relação sexual com pessoa com menos de 14 anos é crime. Mas ontem o professor defendeu. Não, eu só acho que é o seguinte, tem que se perseguir em juízo. Eu acho que o desembargador está errado, acho que ele cometeu engano, e eu tenho todo o direito de achar que qualquer juiz... Não, na verdade, o senhor ontem, na verdade não é essa, o seu equívoco ontem foi outro. Pode ter sido. Sim, na minha modesta opinião, foi o senhor fazer uma defesa da extinção da liberdade de expressão. Eu ouvi isso. Foi inadequado o que ele falou. Não, ser inadequado é outra coisa. Não, eu também acho, eu concordo com o senhor. Agora, a nossa discussão de 2 horas não foi porque era inadequado. Senão a gente não teria discutido. A gente discutiu. Ô, Beni, o que foi que ele defendeu ontem? A censura. A censura. Eu ouvi. Mais uma vez. Ouvi. Sérgio, o que ele defendeu ontem? Defendeu a censura. E não é a primeira vez. Pura e simples. Mas é porque ontem estava sem um remedinho. Hoje o remedinho traz a luz a ele. Não, eu defendo a Constituição e devido processo legal. Eu não defendo que haja liberdade absoluta em coisa mas aí nós concordamos com tudo. Então, eu defendo. O senhor fala assim, ó, eu defendo como se os outros não defendessem. A gente discutiu à toa. Não, nós discutimos, o senhor disse que ele não poderia falar aquilo, não deveria falar aquilo. Não, devia. O senhor defendeu a censura. Eu defendo que ele deveria ter se policiado. A nossa discussão só foi essa. Eu não o resto tudo nós concordamos. Ou não foi, Beni? Tranquilamente, exatamente. Eu ouvi toda a discussão. O seu problema, professor, é que o senhor gosta de complicar. E não sustenta. E não sustenta. Eu vou minutos depois você está se contradizendo. Eu vou lhe dizer uma coisa, seu Beni.
Eu me reservo o direito de mudar de ideia a qualquer momento. Ah, bom, então diga que mudou de ideia, Mas eu não tive que eu vou tempo, aplaudir, não pelo senhor ter mudado de ideia, vou aplaudir a sua humildade, que eu até hoje desconhecia. Então, eu quero meu tempo de volta. Como um amigo meu diz, professor, como um amigo meu diz. Eu vou me defender. O senhor é o pombo da discórdia. Pombo de Adão é esse negócio aqui, é legal. No próximo pombo da discórdia. O pombo, não, pombo, é o pombo. Não, mas o meu amigo diz pombo, aí é que tá piada. No próximo programa eu vou trazer para o senhor a sandália da humildade. Eu ia trazer... Não cabe no pé dele. Não cabe. Não tem número. Eu ia trazer luz sobre o significado da palavra pomo, que significa fruto. Nem fruta, nem nada, é fruto. Pomo. Eu fiz uma piada, pomo de tem um Adão amigo meu que fala pombo da discórdia, agora ele tá não. Ele vai ficar 45 protuberância da glote. Eu tô bom nesse bagulho aí. O puto do coisa aqui. De Adão. O senhor é o pomo da discórdia aqui dentro. Ou seja, é o motivo pelo qual, é o fruto pelo qual ocorrem as disputas entre nós. E acabou. Professor, quero meu tempo de volta aqui. Ver. Já tem 2 vezes já. No momento qualquer, lá na íntegra da nossa Constituição, tem algum detalhezinho que lhe prega o pé na bunda. Eu queria ver se o senhor ia defender também. É claro, rapaz, cada um defende o que acha que tem que defender. Se você acha a sua razão, o senhor defenda a sua razão, eu defendo a minha razão. O senhor quer ler o artigo, leia. Se o senhor quiser ler o parágrafo, o senhor leia. O seu Joaci Loura. Um abraço. Papai do Dr. Joaci Loura Júnior, dizendo boa tarde, amigos da bancada. Hoje o programa começou quente. Quente mesmo. Abraços a todos, em especial ao meu filhão. Beijão, pai. Aqui do meu Mandou lado, uma mensagem aqui pra mim também. O professor Jorge Censura Peixoto, ele ontem no programa, ele defendeu a censura, viu, Everton Leão? Olha, eu estou aqui ao lado de um causídico de primeira ordem. Então, por favor, eu sei exatamente o tamanho da folha que eu vou cortar. Eu sou uma formiga esperta. Gente, vamos falar agora dessa crise aérea que nós estamos vivendo aqui. Eu quero ouvir como é que vocês estão analisando essa situação. Nós já estamos aí da coisa desnudada mesmo há uns 30 dias. Mas a crise começou já há mais tempo, de forma silenciosa. Foi caindo um voo, caindo outro, caindo mais outro, e assim. E agora, quando acordamos, nós estamos praticamente sem atendimento pelas empresas aéreas. Eu gostaria de começar pelo Irã, que é o que mais usa o espaço aéreo aqui e que pode falar sobre essa crise toda que Rondônia e o Norte está enfrentando. Eu gostaria, Everton, me permita, de saber do doutor Irã, que ele tem toda semana esse bate-volta Brasília, Porto Velho e Brasília. Como que o senhor está se virando? Bom, primeiro eu quero dizer o despreparo dos funcionários, principalmente de 2 companhias aéreas. É um despreparo total. Falta de educação, civilidade. Por isso é que gera os processos. Eles não sabem como se relaciona com os passageiros. Deixa eu fazer justiça. Você falou na doutora Elma Torinho, só para não ficar um espaço muito grande entre a sua fala e a manifestação dela, a doutora Elma, eu mandei para aí também um banner aí de um encontro do Conselho de Medicina, mas a doutora Elma, ela, assim que você falou o nome da doutora Elma, ela agradeceu a sua manifestação e ao mesmo tempo eu recebo aqui esse convite aí, ó, isso aí que foi ontem, o encontro foi ontem à noite, né? Ontem à noite. Toda a diretoria do CFM estavam. Pois é, a doutora Elma estava lá presente também, ela disse assim, a honra foi minha, presidente Irã Galo. Noite memorável com muitas emoções. E ela deve estar falando também de uma parte dessas emoções, e o Irã deve lembrar. Foram citados algumas vezes os nomes do avô da Elma Torinho, o nosso queridíssimo e saudoso jornalista Euro Torinho, lendário Euro Torinho. Eu já estou chegando, o senhor não deixa eu concluir. E também foi citado
pai da doutora Ilma Torinho, Eurinho. o Eurinho, o Euro Torinho Filho, nosso querido amigo, queridíssimo amigo, que também foi lembrado lá e foi honrado com a citação várias vezes. Então, e ainda mais com a presença da doutora Ilma, então imagina a emoção dela naquele encontro, Que legal. que marcou os quantos anos? 60 anos. 60 anos do Cremero, olha só, 60 anos de serviços prestados à saúde desse estado. Um abraço, doutora Ilma, por estar assistindo o nosso programa mais uma vez. Irã, por favor, conclua agora a sua... Só para tocar no nome da doutora Ilma, ela tem um estudo muito aprofundado a respeito, um percentual, inclusive eu tenho aqui acesso a ele, e é muito pertinente, demonstra exatamente de forma contrária tudo aquilo que o pessoal das companhias aéreas estão colocando como justificativo. Perfeito, é verdade, já falamos sobre isso aqui, inclusive, também, lá no SIC News da mesma forma, eu estudo apurado sobre os números, os percentuais, e não tem nada de extravagante, é bom seguir. Eu tenho aqui também uma manifestação do governador Marcos Rocha em cima desse assunto. Eu vou até pedir pro Irã, já que ele começou e eu o interrompi, então eu estou me pedindo aqui para falar da PEMASA, que eu acho que a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que logo atender a PEMASA, porque é muito importante a PEMASA. Pagar nosso cachê. É verdade, para todos nós aqui. Então, logo depois, o Irã vai recomeçar a sua fala sobre a questão da crise aérea. E então, o seguinte, quando o assunto é carro, gente, e preço justo, a PEMASA é especialista. Veja por quê. Expovel 2023. Ela está de volta e a PEMASA preparou uma super promoção especial. Confira. Pneu Eagle Sport 2, 18560R15 para ponto Etios e HB20, 12 vezes de R$ 44,80 no cartão. Pneu Wrangler Workhorse 26570R16 para Hilux, L200, 12 vezes de R$ 97,10 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques na PEMASA, o seu revendedor oficial Goodyear. Eita, aí PEMASA, gente. O seu revendedor oficial Goodyear. Tudo para o seu carro em um só lugar. PEMASA. Anotou aí? Outro dia eu já falei aqui, fui lá na PEMASA das Nações Unidas e fui muitíssimo bem atendido. Aliás, lá tem todo o serviço que você precisa, tem na PEMASA. Irã, por favor, então, essa crise aérea, você que usa muito, acha que também há um despreparo dos servidores, dos eu fui funcionários. até tomar um cafezinho, feito, o melhor café que tem em Porto Velho, é aqui na SIC TV, feito pela Dona Maria, viu? Dona Maria do cafezinho. Do cafezinho. Mas, viu, é uma série de contextos. Graças a Deus, os deputados federais estão encampando essa crise que está vivenciando, e a juíza Ilma Torinho, ela é uma pessoa fundamental, porque ela fala com propriedade. Como sempre, a nossa juíza fala com propriedade. Bom, então vamos lá. A pior coisa que existe é uma companhia aérea desviar meu itinerário. Quer dizer, que eu compro uma passagem. Porto Velho, Cuiabá, Brasília. Aí diga, não, nós lhe acomodamos em outro voo. Eu digo, opa, legal, então vai direto para Brasília. Não, o senhor vai para Campinas. Campinas. Mas eu não quero ir para Campinas. Não, mas o senhor vai ter que ir. Vamos fazer um acordo? Coloca amanhã de madrugada na outra companhia aérea. Não, nós estamos lhe oferecendo uma oportunidade. Uma oportunidade para mim, viu? Ele disse, não, mas essa oportunidade eu não quero, porque você está desviando meu itinerário. Moral da história. Eu iria para Campinas, ia chegar em Campinas lá para 10 horas da noite, ia ficar no aeroporto para pegar um voo para voltar para Brasília às 5 horas da manhã. Porra, isso é um... Aí eu não vou entrar na justiça. Entrei e ganhei. E não quis o dinheiro. Pô, fiz uma doação. Por quê? É o mínimo que essas companhias aéreas têm que sofrer. Mesmo assim, me prejudicou em total, porque eu tive que viajar no voo da madrugada, comprar outro bilhete e estratosférico, porque eu comprei na hora lá no balcão, né? Aquilo que eu podia comprar mais barato, comprei por R$ 3.500.
Bom, este é o primeiro item. O segundo item, a falta de educação. Pessoal, vocês aí dessas duas companhias aéreas, que eu não vou nem citar o nome, tem que ter aula de civilidade, de educação, como tratar os seus clientes. O cliente maltratado, ele não volta mais naquele lugar. Eu não entro, se me der uma passagem de cortesia, em duas companhias aéreas aqui do meu estado, eu não entro. Eu criei uma raiva dessa... Gol de placa, né? Esse negócio todo. Céu azul. Eu não entro, Sérgio. Sérgio, não entro. Por quê? Porque os funcionários são despreparados. Lamentavelmente. Pode ter uns que são até corretos. A gente não pode jogar todo saco de batata, tem batata podre. Mas o melhor serviço que tem ainda, em termos de relação, é a Latam. Eles te atendem bem. Eles procuram te justificar o atraso. Nessas duas companhias aéreas, nenhuma não justifica nada. Parece que estão fazendo um favor para nós. Então, meu irmão, não tem outra forma sem entrar com uma ação judicial. Aí depois dizer, não, a Justiça de Rondônia tem que rever isso aí. No dia que rever, eu vou perder meus direitos de consumidor. E como tal, eu vou entrar sim. Nem que eu tenha que doar esse dinheiro que eu não preciso de. Eu quero, se eu comprei a passagem, eu quero chegar no local aonde eu estou querendo ir. Não pegar e desviar meu itinerário. Daqui para Brasília é 2h30. Daqui para São Paulo é mais de 4 horas de voo. Depois mais não sei quantas horas. E fora o tempo que você fica sentado lá em Campinas e que não sabe a hora que você chega em Brasília, que era um trajeto de 2h30, vira um inferno na vida do passageiro. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um depoimento do governador Marcos Rocha, aí acho que é bom a gente depois, baseado nisso, também fazer as nossas declarações. O governador faz um histórico de tudo isso. O governador não está só observando tudo isso, ele já fez para a coisa funcionar, está fazendo para a coisa funcionar, mas infelizmente também ludibriaram a ele. Vamos ler aqui o que ele falou. Em 2019... ele mandou para mim, mandou ontem à noite e hoje fez algumas correções, mandou de novo. Em 2019, quando assumiu o governo do estado, praticamente não havia voos em Porto Velho. Então me reuni, além de voos para Porto Velho, e pedi voos para o interior do estado. As empresas aéreas fizeram um acordo, então o governo do estado aprimora os aeroportos do interior, de Paraná, Cacoal e Vilhena. E aí os voos seriam ampliados. Consegui resolver e fiz lindos aeroportos. A empresa Azul colocou novos voos, mas logo insistiu que teria de parar os voos, pois a população de Rondônia abre mais processos judiciais por atraso de voos e outras demandas contra as empresas aéreas, mais do que toda a população dos demais estados do Brasil, sendo a maior cobrança judicial do país. Em razão disso, solicitei reunião com o judiciário e com a empresa para verificar se havia algo errado. Ocorre que a justiça provou que isso não era verdade, tal como noticia no programa jornalístico da SIC TV. Então a empresa disse que precisaria reduzir os voos. O governador está dizendo que a gente noticia que os estudos, inclusive da doutora Elma, em que desmistifica essa conversa deles. E o governador está concordando com o noticiário da SIC TV. Então a empresa disse que precisaria reduzir os voos, pois o combustível aéreo de Rondônia é muito caro. Mas em Rondônia, olha só, o ICMS do combustível para aeronaves, que é de 17%, está desde o primeiro mandato meu 4%. Meu Deus. Ou seja, o governador reduziu de 17% para 4% o ICMS 13% do combustível para aviação. Ou seja, uma redução importante para ajudar o povo de Rondônia que utiliza os voos aéreos. Acredito que o motivo para se tentar a redução de voos só pode ser outro. Talvez para regular custos. Seria bom se a empresa RIMA de Rondônia pudesse assumir voos regionais.
Eu já ia falar sobre isso Ótimo. aqui também. E as empresas com aviões maiores, como Gol, Latam e Azul, pudessem pelo menos ter voos constantes em Porto Velho de Paraná. Também estou buscando empresas de fora do país que possam ter interesses por voos no Brasil. Aí tá. Fico feliz em razão da bancada federal ter se juntado neste ano de 2023 nessa missão de tentar manter os voos. Também agradeço aos deputados estaduais, na pessoa do deputado Marcelo Cruz, presidente da ALI, por estar apoiando essas ações. Além disso, mandei a secretária de Desenvolvimento e, a esse fim, reunir com a 20 Airports. Autorizei que tratassem propostas de flexibilidade do ICMS para empresas que ampliarem voo. Assina Marcos Rocha, governador. Então, o governador já fez de tudo para atender essa gente. Quer dizer, eles ainda, então, eles fizeram o acordo, foram atendidos na parte do governo e não estão cumprindo a parte deles, que é o que a gente vem dizendo aqui o tempo todo. Joaci. Eu já falei algumas vezes aqui de que só responde processo quem não presta um serviço adequado. E só perde processo porque responder processo ou você ajuizar processo, isso é um direito subjetivo constitucional. Qualquer pessoa pode processar outra pessoa, ninguém pode tirar esse direito. Ato de cidadania. Mas daí a ganhar uma indenização são outros 500. E aí, a doutora Elma, conversando com ela na homenagem ao desembargador Eurico e ao doutor Elton Assis, lá na Assembleia Legislativa, nós conversamos muito longamente a respeito dessa situação. E ela fez um levantamento de dados segundo a Corregedoria Geral de Justiça. Isso não foi a doutora Tourinho, Elma Tourinho, que foi lá e inventou e pegou, não. Ela compilou dados da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia. E aqui fica muito claro, num gráfico que ela fez, Everton, que a empresa Azul, levando em conta 5 meses do ano de 2023, teria, né, porque hoje já não tem mais esse tanto, teria 18.892 passageiros mês, em torno de 192 voos mensais, naqueles 5 meses. Desses 18 mil, apenas 2% judicializam causas, fazem pedido na justiça. E em cima desses percentuais de 2%, é bom que se diga, também pelo levantamento que ela fez, apenas 7% tem a sentença procedente. O que é isso? É entrar, a empresa se defende, o juiz sentencia dizendo que o consumidor tem razão. Isso é uma procedência. 7%. 7% apenas. Não é nada. 10% são improcedentes. O que quer dizer? A pessoa entra com pedido, a empresa faz a defesa e o juiz não acata aquilo que o consumidor... Ou seja, de cada 100, 10 são improcedentes. São improcedentes. Vamos lá, continua. Aqui eu estou falando em relação à empresa Azul, que é a que tem justificado isso. 35% das ações a empresa faz acordo com o consumidor. Ou seja, ela aceita e concorda que errou. E por quê? Porque ela vê que vai perder e que um acordo é a melhor saída para ter um benefício econômico naquela relação processual. Desses, 1% ainda tem a inicial indeferida. Ou seja, o juiz sequer autua a inicial porque vê que não tem ali uma relação jurídico-fática devidamente desenvolvida. Há uma atecnia, vamos dizer assim, de quem se apresenta. Então, para ser mais específico aqui em relação ao que a doutora Elma colocou, de vários lucros, valores, enfim, que uma empresa aérea tem, ela tem 1,5% de todo o seu lucro líquido
já designado para assistência a passageiros, indenizações extrajudiciais e condenações judiciais. Porque ela tem que pagar, às vezes, alimentação, acomodar passageiros. 1% do lucro líquido do grupo que eu gasto em cerveja. Pois é, então a gente começa a destruir, né, a gente, em relação, pegando como base esses dados, que é da Corregedoria, e a doutora Elma apenas tem repassado com muita habilidade isso e muita técnica na pesquisa, de que esse argumento é um argumento falacioso, é mentiroso, não justifica. Se você quer sair do estado de Rondônia, saia porque você quer sair e diz, eu não respeito, eu não tô nem aí pro povo de Rondônia, que a gente ganhou tanto dinheiro em cima de vocês, seus otários. Mas agora, para mim, eu não faz mais nenhum motivo de eu continuar oferecendo serviço. E aí, com essa fala do governador Marcos Rocha, fica devidamente descortinado que tudo aquilo que essa empresa aérea quis, conseguiu, as concessões que fez, o governador foi dando, só que o que na realidade ela não quer é voar mais aqui para o estado de Rondônia. E vem com essa história, e tantas e quantas vezes certamente for levado ao judiciário um reclame que não seja por um serviço bom, porque ela não precisa prestar, Everton, um serviço excelente não. Se prestasse um serviço bom, tenho certeza que o consumidor não iria reclamar. Reclama, e com razão. Eu também essa semana tive um ganho de uma causa aérea, um extravio da bagagem minha e da minha esposa. A gente foi para o Rio Grande do Norte ano passado, de 24 horas. Nós ficamos sem nada, porque todas as nossas coisas estavam na mala. A gente foi para o Rio Grande do Norte, a mala foi lá para Porto Alegre, dar um passeio. Quando chegou no outro dia só, a gente já tinha passado 24 horas sem mala, e isso sim é um ferimento de um direito, o judiciário reconheceu. Então a gente também não pode punir o consumidor porque está ajuizando por um mau serviço e não respeito ao artigo 14 do CDC. Penso eu que a rima, Everton, é sim uma saída, mas aí tem que também pensar no seguinte: não adianta também colocar rima para um voo daqui para Vilhena custar R$10 mil, R$8 mil, porque também fica inviável. Não vai ter passageiro do mesmo jeito, mesmo tendo avião para voar. Olha aqui, eu tenho... eu preciso antes da gente continuar a discussão, para lembrar que Irmãos Gonçalves está sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Na tela. Produtos fresquinhos e com qualidade. No Irmãos Gonçalves você encontra o melhor para sua família com os melhores preços. Aproveite! Carne bovina Frigon Coxão Body Corte 23,98 kg. Batata Monalisa 3,69 kg. Carne bovina Frigon Costela Ripa 12,99 kg. Laranja 2,98 kg. Linguiça Toscana Frimeza 16,80 kg. Refrigerante Didio 2 litros 4,58. Só até segunda para todas as lojas. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Na loja e no site. Daí, Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. Eu recebi aqui de um telespectador o seguinte recado. Eu estou sabendo que frequentemente a Rima tem conversado com o pessoal da Gol, no sentido de implantar rotas de Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná e também Rio Branco. Todas a partir de Porto Velho, utilizando os caravans da Rima. Esse acordo já vem se arrastando desde 2020. A Rima cumpriu todas as adequações exigidas pela Gol para começar as operações. Porém, protelado agora de novo. Os voos seriam comercializados pela Gol e operados pela Rima. Tomara que essa retomada nas negociações tenha resultado para bem atender o povo de Rondônia. Então, é uma informação de alguém que tomou conhecimento dessas conversas. Mas é mais um ingrediente aqui, professor Peixoto, que a gente vê que eles não têm interesse em resolver.
Porque a RIMA tem respeitabilidade, tem estrutura, tem as aeronaves necessárias para fazer essas rotas chamadas regionais. Está aí para poder resolver o problema junto com essas companhias que já foram beneficiadas e atendidas pelo governo do estado com todas aquelas exigências que fizeram, e agora simplesmente até uma solução de terceirização do serviço não serve. Professor. Bom, eu acho que eu estou olhando pelo que está falando aí, eu fico na dúvida por que a RIMA não pode fazer por si. Por que ela tem que pedir a Gol para comercializar? Por que ela não pode comercializar regionalmente? Ela depende dos voos nacionais, por isso. Não, mas é regional, não é nacional. A RIMA está negociando a compra de 10 aeronaves, mas ela depende, para fazer esse negócio, de uma parceria com a grande empresa. Mas por quê? O Everton sintetizou. É isso que eu queria saber. Eles estão há 3 anos, o Everton, negociando, e aí a RIMA cumpre tais obrigações. Mas, aí eles trazem mais uma série Sérgio, eu estou entendendo. Eu só não mas a RIMA não tem capital para comprar 10 aviões. Não, mas aí é o seguinte, então não tem condição. Não, mas não. A RIMA está pronta para fazer o serviço. Então, está pronta, então não tem condições. Não, de comprar 10 aviões. Não se discute quantos aviões ela vai comprar ou se vai comprar avião. O que se discute é que ela está pronta para fazer o serviço. Pronta. Então, a minha pergunta é essa. Para que Sérgio, ou se não tem a aeronave suficiente, não está pronta. Mas a minha pergunta a informação que eu tenho aqui é que ela está pronta. Sim, então pode pedir. Tá bom. Eu não entendi por que ela não pode fazer. Pode. Ela não precisa da Gol. Olha, regional. É bom a gente lembrar aqui também própria, né? Não é, que inexplicavelmente também, há coisa de 5 ou 6 meses atrás, a Azul implantou voos regionais em Rondônia. Isso. Correto? Com os mesmos aviões que a RIMA tem. Tem, o Caravan, né? Exatamente. Só que durou o quê? 10, 15 dias? Por quê? Parou tudo. Eu preciso saber, como administrador, eu preciso saber por que ela fez isso. O custo da passagem é altíssimo. Esse raciocínio tem que sair do comum. Eu estou saindo do raciocínio comum. Mas é o seguinte, aí, não é só porque o cara não quer. Você conversa com cidadãos do interior do estado. Entendi. Todos são unânimes em dizer que os voos estavam sempre lotados. Então, você está vendo? Todas as informações que a gente tem se contrapõem com a questão da lucratividade. Beni, os voos de Porto Velho para lá e para cá são super lotados. Então, por que não tem? Algum motivo deve ter. Ninguém tem aviação porque e não é só em Rondônia, viu? Olha, gente, eu viajo aqui desde 82. Sim. Eu não lembro de ter pego algum voo que não estivesse lotado. Desde esse tempo. Você entendeu? Porque é estranho isso. E mesmo nos momentos em que o serviço era prestado com um número muito grande de voos. É verdade. Sempre nós tivemos superlotação. O serviço péssimo, é verdade. Sim. Eu tive agora, tinha um encontro para ir agora na última sexta-feira. Sim. O encontro dos formandos de 1970 do segundo grau. A gente reúne todo ano, já de 20 anos para cá, mais ou menos. E aí, qual é a alternativa que eu tinha? Eu tinha que estar lá na sexta-feira. Eu tinha que sair de lá na segunda ou na terça, sair daqui, porque não tinha voos. E o retorno seria também 4 dias depois. Não é inviável. E aí, a passagem, R$6 mil. Não é justo, não é justo. É caro demais, é tudo. Terror. Agora, veja bem também, é duro a gente ter que engolir essa coisa. Meu Deus, Rondônia deve ter o quê? 1.500.000 habitantes? Mais ou menos. Por aí, né? Isso não é um mercado? Isso... Meu Deus. É pouco, Beni, é pouca gente. É um bairro de São Paulo. Não, em termos de atendimento... Não, é pouco. Nós temos... Isso é uma coisa que nós temos que admitir. Agora, isso não é problema nosso. Mas não é só aqui. Isso não é um problema nosso. Não é só aqui.
Dois voos, sai lotado. Lotado. Mas se sai lotado... Eu vou contar rapidamente uma história. O Léo Jaime, aquele cantor, Léo Jaime, ele postou um vídeo nas redes sociais fazendo um protesto violento. O Sérgio está falando do Léo Jaime, viu? Fazendo um protesto contra a Azul, porque ele comprou uma passagem para ir para o Rio Grande do Sul, para Caxias do Sul. O voo não apareceu, ele está perdido no Rio Grande do Sul. Ele teve que alugar um carro para ir de Porto Alegre a Caxias do Sul para fazer um show para voltar. Não sabe quando vai voltar. Quer dizer, esse negócio, essa bagunça, eles não podem alegar que nós temos um mercado muito pequeno, porque eles estão fazendo o mesmo em outros lugares do Brasil. Eu vou dar outro exemplo. Quais eram as empresas que existiam aqui nos anos 80? Certo? Varig, isso. Paner, Cruzeiro do Sul, VASP foi depois. VASP e depois Transbrasil. Transbrasil. 5. Todas quebraram. Todas quebraram. Você vê hoje carrinho de cachorro quente que existia nos anos 80, hoje virou uma grande lanchonete, uma grande loja de hambúrguer. Carrinho de cachorro-quente virou potência. As potências das empresas aéreas quebraram. Quebraram na arrogância deles. Achando que eram os maiores. Vivem de leasing. Eles têm aviões que não são deles. São deles. E se mete a besta. Vocês acham que eu andaria num carro que não é meu? Pois eles andam e arrotam caviar. E ainda querem fazer acordos para não cumprir. Olha, eu vou dizer outra coisa. O governador deve estar nos assistindo agora. E se não assistiu agora, vai assistir depois. O que eles fizeram com o Estado, depois do Estado fazer tudo isso que fez para atendê-los, isso cabe, o Joaci vai dizer, que uma ação da Procuradoria-Geral do Estado contra essas empresas aéreas, porque eles solaparam o Estado. Não cabe uma ação? Cabe, até porque... Uma ação do Estado. Do Estado de Rondônia, alegando prejuízo de tudo aquilo que foi oferecido a uma empresa aérea. Agora, Sérgio e Everton, a gente também tem que entender que não basta só a boa vontade do nosso governador, como já demonstrou. Eu acho que é o momento da bancada federal exigir da ANAC, exigir da Infraero, exigir do Executivo Federal que haja uma postura mais enfática em relação às aéreas. Não, eles se reuniram essa semana com a ANAC. Segura a matéria aí de ontem, que eu fiquei indignado. É uma matéria que tem, eu acho que o deputado federal Fernando Máximo falando, e aí a ANAC dizendo que a partir de agora ela vai agir diferente com as empresas. Olha, gente, é inacreditável. Incrível. É inacreditável. Mas eu segura essa matéria aí, mostra ali, José, por favor. Deane, tu vai embora agora. Mostra lá, Deane, por favor. Fica aí no claro, Deane. Se não sair a matéria, gente, a culpa é da Deane, tá? Que é a produtora do programa. Muito justo. Se não sair, a culpa é dela. Ela é a secla do Augusto José. Tá? Não é produtora, não. A secla. Tá? E aí tá a Mariazinha, também tá aí. Maria, como é bom a gente ter a Maria. Os corações se apaixonam quando vê a Maria na tela. Super e o Maria. Davi, do lado. O Davi que hoje apresentou o SIC News de sábado, né? Doutora Hélida tá ali como sempre. Essa aí já é presença constante aqui conosco. Doutora Hélida, grande cardiologista, esposa do doutor Irã, que sempre nos dá o prazer da presença aqui no programa. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai para o intervalo. A gente volta logo. Gente, a gente está de volta aqui. Eu tenho eu não vou dar a fonte, mas eu tenho aqui uma outra informação que deve ser levada em consideração por todos. Ou seja, a verdade, por enquanto, efetivamente não apareceu
pelo menos da boca das empresas de aviação. Obrigado. O que, segundo esse informante aqui, que é um cara bem informado, senão eu não estaria aqui fazendo esse comentário, diz que a verdadeira razão está aqui, ó. A retirada dos voos de Rondônia pelas companhias aéreas é questão de mercado. Houve aumento da demanda de voos no Sudeste e Nordeste. E faltam aeronaves para que eles possam atender esses mercados. E isso fez com que as companhias aéreas retirassem voos do Norte para atender o mercado mais lucrativo. Aí ele diz aqui, a bancada federal tem que apertar a ANAC. Se apertar, os voos voltam. É questão política. No Amazonas já estão voltando após forte pressão da bancada do Amazonas. Esse informante está me passando aqui. Tem a matéria que saiu ontem, que é um absurdo. Vamos ver se é essa mesmo que o pessoal achou. Solta essa matéria que saiu ontem no SIC News, por favor. A posição da ANAC é ridícula. Som, mas agora vai ter som, né? Até porque a gente também, além de você ouvir, nós ouvirmos também, tá? Essa matéria, o título dela é o seguinte, tá no nosso YouTube. Fernando Máximo diz que a ANAC agora vai cobrar das empresas aéreas mais voos para Rondônia. Agora vai cobrar. Vamos ver. O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Souza, e também representantes de empresas aéreas foram ouvidos durante reunião com a bancada federal de Rondônia. Dando continuidade à reunião realizada na Câmara com as companhias aéreas, os parlamentares apresentaram os dados e pediram esclarecimentos. Durante essa reunião, representantes do alto escalão da Azul, Gol e Latam expressaram o desejo de continuar operando voos em nosso estado. Eles ressaltaram a importância de reduzir a pressão nos custos, principalmente nos processos judiciais, que é descompatível aos outros lugares do Brasil. A fim de retomar... Não é essa aí. Eu mandei a matéria para vocês aí, tá aí no WhatsApp. Tá? É só soltar a matéria de ontem, aí no SIC News. Essa matéria foi de antes de ontem. Por favor, é a matéria que eu mandei, tá bem? Se fizer em cima do que eu passei para vocês, já mastigadinho, não tem mais nem como errar. Mas vamos então ver, essa matéria, ela é chocante. Não é dele não. Vamos lá agora, soltou a matéria, vamos lá, tá pronto, vamos lá. Membros da bancada federal e representantes das empresas aéreas, a Agência Nacional de Aviação, ANAC, decidiu voltar atrás e afirma que irá acompanhar de perto o cancelamento dos voos em Rondônia. Olha só que absurdo, decidiu voltar atrás. Mas, gente, o que é isso? Demorou, hein? Segundo o deputado federal Fernando Máximo, que participou da reunião, os porta-vozes das companhias aéreas afirmaram que o cancelamento pode ser apenas momentâneo, com perspectivas de se voltar ao antigo pacote de voos dentro de algum tempo. A gente vai esperar sentado, viu, gente? Que enrolação, vai ser momentâneo. Você espere aí, quando a gente quiser, a gente resolve e volta. Acho que alguém é palhaço aqui, mas olha só, a nota continua. A própria ANAC mudou sua posição anterior de lavar as mãos. Que absurdo, hein? Eu tô lendo isso e não tô acreditando. Tô falando, porque é uma nota que está aqui na minha frente. Ainda de acordo com o parlamentar, o presidente da ANAC teria se comprometido a cobrar mais das empresas. Olha, gente, eu vou assumir o seguinte compromisso com vocês, tá? Eu vou, a partir de agora, cobrar mais das empresas. Que bonito, hein? Se é que precisava algum deputado, senador, ir lá cobrar.
Isso aí é uma obrigação da ANAC. Não precisa ser impelido a isso, compelido a isso. Não precisa ninguém pedir para fazer o que é uma obrigação dela. Uai, se não tiver mais voo, para que vai existir a ANAC? Se todo mundo resolver parar de voar, o que a ANAC vai fazer? Ela vai pensar e depois ela vai mudar de ideia. Não, eu acho que a gente vai ver se a gente consegue fazer que os voos voltem no Brasil. É a mesma coisa. O que vale para o Brasil inteiro tem que valer para Rondônia. Tem que valer para o Acre, tem que valer para o Amazonas, tem que valer para Roraima, tem que valer para o Amapá. Aí agora vamos mudar de posição. A gente vai voltar atrás e vamos resolver trabalhar agora, porque acho que a gente pode fazer alguma coisinha. Uai, você não levanta de manhã todo dia para ir trabalhar lá na ANAC? Precisa dizer a obrigação de vocês? Precisa falar? Precisa pedir? Uai, é a mesma coisa que eu estou aqui agora, vem meu chefe aqui e diz, olha, Everton, acho que eu vim te pedir para tu falar no jornal. Ué, mas não é minha obrigação falar? Não é minha obrigação chamar as matérias? Não é minha obrigação chamar os comerciais? Quer dizer, tem que pedir para mim fazer isso? Isso está no meu contrato. Quando esse pessoal da ANAC é nomeado, isso está implícito na portaria que os contrata para trabalhar em favor do serviço aéreo brasileiro. Mas que absurdo um negócio desses. Só porque estão mexendo com gente poderosa dessas companhias de aviações. Aí vai dizer, não, acho que a gente pensou melhor, acho que nós vamos voltar atrás e agora a gente vai cobrar mais das empresas. Não tem que cobrar mais das empresas, tem que dar determinação. Tem que chamar eles da chincha. Mas que absurdo! E se perdeu o comando? Se perdeu o comando? Por um pouquinho. Repilo essa posição frouxa da ANAC. Da Band ali? Como é que eles conseguem um negócio desse? E demorou ainda, né? Eu não entendi. Isso acho que é... Mas será que a gente mudou de emissora? Não. Quem quer comentar? Everton, eu acho que tu bateu na trave e fez o gol. Porque, olha, essas empresas, elas estão tirando sarro dos rondonenses. Essa é a verdade. Não, e a ANAC, né? O problema, não, a ANAC agora olha resolveu fazer alguma coisa. A ANAC, eu inclusive comentei isso no blog Opinião de Primeira, a ANAC lavou as mãos, não queria saber, disse, nós não temos nada a ver com isso. Levou uma pressãozinha numa reunião com os deputados e mudou completamente. Quer dizer, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Só enrolou. Não, só para se livrar da reunião. Olha, na reunião lá nós dissemos aquilo, mas não vale nada. Meu Deus do céu, isso é uma brincadeira que estão fazendo com o Rondônia. Ou só falou que vai fazer e não vai fazer nada. Mas claro que não vai fazer nada. Olha aqui, ó, Ivete Moreira, minha queridíssima Ivete. Estávamos no aeroporto de Maceió, 3 idosos, 2 crianças de colo e a Gol atrasou o voo. Nos mandaram para um hotel em Brasília porque não tinha mais avião para Porto Velho. Ficamos lá largados durante 4 dias. 4 dias. Sexta, sábado, domingo e segunda. Estou sim com processo esperando resposta. Parabéns por sua posição sobre o assunto. As empresas não podem fazer chantagem. Tem que prestar bons serviços e recebem para tal. Está dizendo aqui a Ivete Moreira com muito acerto. Hein, José? Corretíssimo, Ivete. Talvez custo de 5, 6 pessoas num hotel não ficaria mais menos custoso se comprasse de uma outra passagem de uma outra empresa aérea para alocar essas pessoas, porque também é um direito do passageiro. Você, principalmente quando a empresa aérea não fornece aquele serviço adequado, ou por cancelamento de voo, ou por mudança de rota. Isso que o doutor Irã falou pode até acontecer, mas desde que a empresa vem e falou, estou te oferecendo uma mudança de rota, mas eu te ofereço aqui um voucher, um desconto para a próxima viagem, você aceita? Aí o consumidor fala, opa, eu aceito, eu vou ficar mais um tempo lá no aeroporto, vou para Campinas, depois vou para Brasília,
mas eu vou ter direito aí a um desconto numa viagem futura. Ok. É isso que empresas aéreas fazem. Agora, mudar a rota, cancelar voo e não dar o devido atendimento ao consumidor, eu penso, não é que a gente tem que fomentar o litígio. Não, acho que tem litígio que não precisa. Mas todas as vezes que você for desrespeitado, não é só pela empresa aérea, não, é por qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa jurídica que preste serviço. Tem que ser adequado, tem que ser um serviço que quando a pessoa diz que vai fazer, ele tem que entregar o que está fazendo. Ô, doutor Joaci, eu concordo plenamente com a sua colocação, mas veja bem o que ocorreu comigo. Me deram um voucher com prazo para utilizar, com prazo limite. Isso é um absurdo. Eu posso fazer uma pergunta? Ou seja, ou usa até tal data ou perde. O prazo de validade. Eu queria só perguntar Quem uma coisa. Quem disse que você quer viajar nesse período, Exatamente. Né? Deixa eu só dar antes do senhor, professor. Sou Maria de Ariquemes. Alguém sabe me dizer por que ninguém se lembra de Ariquemes, que também necessita de voos e também temos emergências? Está dizendo aqui a Maria, e com acerto. Eu só não sei se Ariquemes tem aeroporto. Mas tem um aeroporto muito pequeno, que inclusive o deputado Tiago Flores fez uma emenda individual lá para Ariquemes de 20 milhões para implementar um aeroporto moderno. Bacana, muito bom, hein, dona Maria? Ariquemes. Olha aí, ó. Vamos começar a lembrar de Ariquemes também, viu? Pode ficar tranquila. Compromisso aqui do programa com a senhora. Tá bem? Everton. Perfeito. O professor está inscrito, Serginho. Acho o seguinte, acho que essa história dos voos... Mas está inscrito. Ele se inscreveu antes. Essa história dos voos toda é uma torta e nós só estamos enxergando, acho eu, o topo dessa torta. Chantilly. Só o chantilly. Há muito mais coisa subjacente. Não, mas já veio aqui. Já veio. Eles estão tirando aeronaves daqui para levar para outro lugar. É o seguinte, acho que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, através do governo, está refém de determinados tipos de comportamentos de empresas. Porque, salvo o melhor juízo, inclusive eu quero pedir apoio ao doutor Joaci por conta do conhecimento técnico. Eu acho o seguinte, eu acho que já há regulação para o atendimento perfeito de uma companhia aérea. Já existe a regulação. A ANAC nada fará de novo. Eu não acho que ela vai inovar em coisa alguma. Porque, na verdade, eu tenho o CDC que já estabelece... Doutor, se eu estiver falando errado, o senhor pode me corrigir. O CDC já estabelece a obrigatoriedade de suprir, pelo menos no que combinado, a demanda do consumidor, cara. Que isso? Só me tira uma dúvida. Quantos estados foram atingidos com isso? Ou só Rondônia? Principalmente Amazonas, os da região norte, Acre, né? A região norte. Região norte. Roraima, Amapá. Quantos representantes políticos a nossa região tem lá no Congresso? Amapá 8, Acre 8, Rondônia 8, Roraima 8. Amazonas talvez tem 10, ou é 8 também. Tocantins 8. Então, somando tudo, não dá a bancada, metade da bancada de São Paulo, por exemplo. Não, mas é um bom número para pressionar as pessoas. Mas estão fazendo isso. Mas agora, esse problema, a gente está vendo aqui, não é de hoje. Pela fala do governador, pelas colocações do governador, esse problema já vem de tempo, essa forte possibilidade. Tanto é que o governador teve que se adequar desde 2020 a uma série de exigências que eles fizeram. O ICMS é o né? Sério. E aí não funcionou nada. E agora vem uma outra informação aqui, essa informação aqui é quente, dizendo que eles estão com problemas porque cresceu a demanda no sul, no sudeste e no nordeste do país. Aí eles tá faltando aeronave. Aí eles estão tirando daqui e mandando para lá. Essa informação, gente, pode ter certeza, é a mais quente de todas. Eu ia dizer isso, eu acho que essa informação é... Mas olha só o que o Luiz Carrati... Até porque vindo de quem veio. É isso que eu quero dizer. O Luiz Carrati está trazendo outra bomba aqui, que com toda razão. Boa tarde, Sérgio Pires. É sobre a empresa de passagens 123 milhas. Mais um desrespeito com todos nós. Eu fui um dos prejudicados porque em janeiro iria viajar e já fiquei sabendo que essas passagens também serão canceladas.
observando bem, estava muito estranho o que a 123 Milhas estava fazendo. A conta no fim não bate e deu no que deu. Milhares de pessoas em todo o país chateadas com essa situação. Como fica isso, Everton e Dinos? Luiz Carrati. A Record deu essa notícia hoje pela manhã, assisti. Tinha lá mais de uma centena de pessoas de frente ao prédio da 123 e já pessoas que já entraram lá, ou que são quase 800 pessoas que compraram as passagens, não tiveram o retorno e já cancelaram. E eles já não têm para onde ir, querem receber o dinheiro de volta e não conseguem. Não, e tem aqueles que já fizeram reservas em hotéis na Europa, enfim. Eu queria dizer, mas eu tô entre esses. O ressarcimento, tá mesmo, Everton? De novo, contando com a ajuda do Dr. Joaci, o ressarcimento nos termos do CDC é a discricionariedade do consumidor. É isso? Porque voucher... Explica o que é discricionariedade, professor. A escolha do consumidor. O senhor acha que alguém entendeu, professor? Eu estou falando com pessoas de altíssimo nível, que são as pessoas que assistem esse programa. Um abraço aí. Sobre isso que o Carrati falou... o que é discricionariedade? Discricionário é aquilo que é opcional, é opção da pessoa, é escolha livre, Demorou, é a capacidade de optar-se por esse ou por aquele. Ora... Sobre o que o Carrati falou, Carrati, tantos outros consumidores no Brasil afora, vocês vão ter que procurar o judiciário, vai ter que buscar o judiciário e aí entrar, como diz outro, na fila. Porque eu tenho um advogado para sugerir para o Carrati. Tem vários pedidos. Ontem uma juíza foi mais rápida, ela bloqueou e já fez a transferência de R$44 mil das contas da 123 para uma família que agora, no mês de setembro, iria à Espanha com tudo pago. Além das passagens que precisava, obviamente, hotel, tour, passeios. E mais, a 123 continua vendendo passagens na internet. Meu pai do céu. E aí o que precisa entrar? O secretário nacional do consumidor, que está abaixo do Ministério do Ministro da Justiça. Ele precisa agir. Isso é crime. Crime contra o consumidor está em flagrante. Tem que ir lá e encanar esses caras. Eles estão cometendo crime. Se essa empresa continua vendendo depois de uma bagaça dessa... Me permita, cara. Não falta lei. Me permita, que paizinho é esse, hein? No Brasil não falta lei. Não falta lei, falta vergonha na cara. Vamos falar de Cimero agora. A doutora Flávia Lenzi tem um recadinho para você aí de casa. Vamos prestar atenção. É muito legal sempre os recados da doutora Flávia Lenzi. Olá! Para o nosso encontro de hoje eu quero conversar um pouquinho mais a respeito de reforma tributária. Estive no mês passado em Brasília para participar do Encontro Nacional de Entidades Médicas e aproveitei para estar com alguns de nossos parlamentares aqui do estado de Rondônia. Tive a oportunidade de conversar com eles a respeito desta reforma. No Senado, ela está sendo estudada e eu folgo em saber que alguns dos senadores com quem eu conversei estão realmente debruçados sobre essa reforma, vendo quais os pontos que são deletérios para a população, propondo emendas para que sejam modificados esses pontos, para que nós não sejamos tão castigados com essa reforma. Rogo a Deus que eles tenham a capacidade de colocar no papel as suas ideias nas emendas que eles querem apresentar e que essas emendas sejam aprovadas pelo bem do povo brasileiro. Tá aí, gente, é a doutora Flávia Lenzi participando aqui com a gente também, sempre com opiniões importantes, dicas importantes, recados importantes pra gente. Olha aqui, o doutor Paulo Rogério, advogado, conhecidíssimo aqui, ele está dizendo o seguinte: existe solução para a falta de aeronaves em nossa região. Abrir o mercado para aviação internacional. Falta de concorrência prejudica o consumidor. Sem dúvida. Assina o doutor Paulo Rogério. É o Paulo Rogério José? Isso. 3 vezes juiz eleitoral, um grande advogado. Um abraço. Esse aqui, ó. Ele mesmo. Gente boa demais, gente fina. Conhece. E precisa realmente, isso que ele disse é a realidade. A gente não tem disputa de mercado. Temos 3 empresas aéreas que estão há muito tempo. A Latam está no bico do urubu, né, para falar. Tá de concordata, enfim, pedindo recuperação judicial. E as outras 2 nadando de braçada, sendo que uma delas não quer funcionar em Rondônia.
Olha, o meu querido amigo João Manuel mandou recado também. Parabéns pelo Centro de Debates de Ideias Fundamentadas da bancada do Papo de Redação. A crise na aviação é gravíssima, isola nosso estado. Porém, quando abrangendo o ângulo de visão, verifica-se que o cancelamento de voos diretos está acontecendo até nos grandes centros. A exemplo do Rio de Janeiro, que vem tendo cortes constantes de trechos que eram direto para Vitória, Goiânia e outros. Estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Ótimo sábado para todos. E aí ele complementa: a desculpa de excesso de demandas judiciais é mera desculpa para inglês ver. Bom, em cima do que está dizendo aqui o João Manuel, o que fica constatado, que também é muita incompetência deles, né? São empresas muito mal administradas. São empresas que não estão conseguindo atender nem os grandes mercados. Quer dizer, isso aí agora, eu acho que o governo já demorou para intervir. A União, o governo federal já demorou. Isso é um assunto de Estado. Ministro da Justiça. Mas aí estão... Com o que deviam se preocupar, não se preocupam. Pois é. Então, gente, isso é um assunto sério. Nós temos que mudar toda essa configuração. Talvez, Ira, essa ideia, por exemplo, as companhias regionais ganharem oportunidades, porque as grandes não deixam as pequenas entrar. É bom que se diga que nós temos aqui no Brasil um monopólio de 2 ou 3 empresas, de 3 empresas, que mandam, que fazem o que querem e que rola muito dinheiro. É bom que se diga. E também abrir para o mercado internacional, para empresas de fora vir para cá. Com a população que nós temos, gente, quem é que não gostaria de atender o mercado brasileiro? Nós, daqui a 15 anos, escreva o que eu estou dizendo, no máximo 20, essas empresas não vão mais existir. Vão ter outras, porque elas vão quebrar também. A história já nos ensinou. A história nos ensinou. Todas quebraram. E eu tenho uma frase aqui, o Beni lembra disso. Outro dia noticiamos, uma nova empresa aérea vai quebrar. Já nasce quebrada. Já nasce quebrada. Vão quebrar. Mas por quê? Porque eles têm o mercado todinho aos seus pés e não sabem gerenciar os seus negócios. Não sabem tocar os seus negócios. Não sabem administrar suas empresas, prestando um serviço de péssima qualidade. Exatamente. Agora, essas empresas estrangeiras não está vendo esse mercado que é o Brasil? O problema é que não deixa entrar, Beni. Tem muito Quem domínio. manda, quem pressiona os governos todos, e não é esse aqui não. São essas empresas, eles mandam e corre muito dinheiro. Não vamos ser bobinhos. Não vamos ser besta. Corre bilhões ao longo dos anos para eles se manterem sós no mercado. E aí, claro, quando você está sozinho, você não tem concorrência, você relaxa, você deixa cair a qualidade do seu produto. Faz o que quer. Haja vista. É isso que está acontecendo. Nem dono dos aviões deles eles são. É tudo alugado. É tal do leasing. Uai, o senhor é dono do seu carro, professor? Atualmente ele é financiado, né? Mas não sou dono. Mas o senhor logo vai ser dono. Vou ser dono um dia. Então, daqui a 8 mas por que o senhor não fez um leasing? Por causa que eu sou pobre. É isso, Beni. Você é dono do seu carro? Seja dono do seu carro. Depois de muitos anos me tornei dono. Mas lógico. Eu sou dono dos meus carros. Os carrinhos velhos, né? Os carrinhos velhos. O Joaci tem 12 carros. Tem 12. É isso aí. Mas enfim. Ô Everton, eu tenho um assunto aqui muito sério e triste. Eu gostaria de, inclusive, pedir a participação do doutor Irangalo. Esse nosso amigo aqui, me permitam até, de repente, sair do assunto Beni, aí. Só, por favor, só a manchete que o João Manuel manda para mim aqui, ó. O que eu estou dizendo. A Azul suspende voos diretos do Rio para 7 cidades brasileiras. Meu Deus. Ou seja, logo vai colapsar. Só que agora, a ANAC diz, agora nós vamos mudar o jeito de fazer as coisas. É tarde.
Escreva o que eu estou dizendo. E só para também finalizar, eu acho que esse assunto, só nos Estados Unidos tem 57 companhias aéreas. 57. Olha só. Meu Deus. Na Europa, outro tanto. Só que aqui no Brasil tem outro porém também. O brasileiro viaja com muita mala, com muito peso. E se chegar aqui essas companhias de baixo custo, você tem que viajar com uma mochila ou com uma mala muito pequena. Cai o preço da passagem. Mas, obviamente, você não vai ter o mesmo adequação que tem nessas... Joaci, eu quero é voar hoje, eu poder levar toda a minha mala, eu não consigo sair de casa. Se eu posso levar 12 malas, mas não posso sair. Se o professor vai viajar, são 2 malas, né? Professor. Se bem que teve um deputado federal aí que saiu falando no avião que ele era uma mala. Deixa a mala passar, deixa o mala passar. Deixa o mala passar. Mas, gente, olha aqui o que o nosso ouvinte do programa na rádio e nosso telespectador aqui mandou aqui. É o seguinte, é o Vicente Bessa. Doutor Irã, olha aqui, ó. Boa tarde, prezados. O senhor não quer falar no microfone, não, hein? É melhor, eu não estou ouvindo nada aqui. Vai te catar, você tá surdo, pô? Eu tô surdo, eu uso o aparelho de surdez. Quer que eu mostre? Quer que eu mostre aqui o aparelho de surdez? Doutor Irã, por favor. Boa tarde, prezados. Sou renal crônico. Estou indo embora de Rondônia porque acabaram com a equipe de transplantes para a economia de verbas da saúde. Infelizmente, amo esse lugar. Estou me obrigando a ir embora. É o Vicente Bessa. O senhor tem conhecimento disso? Ontem eu estive no hospital de base, né? E tocaram nessa crise, né? Nós temos uma equipe profissionais de grande qualificação, mas lamentavelmente estão também indo embora daqui da cidade de Rondônia, né? Então não estão olhando que hoje o maior número de transplante é o renal crônico. E, lamentavelmente, esse serviço no nosso estado está sofrível. E ontem foi tocado neste assunto, nessa reunião que eu estive no hospital de base. Eu quero dizer para ti, viu, Beni, que o atual diretor do hospital de base é um empresário, médico também, mas um cara com uma lucidez dentro da área da saúde muito boa, que é o Dr. Baroni. Só que tem que dar condições para ele. Ele não tem autonomia financeira, o hospital de base não tem autonomia financeira, tá? Então fica difícil, tudo que ele quer tem que ir para a secretaria. Se bem que hoje o secretário de saúde, esse atual secretário de saúde, é uma pessoa imbuída de bons propósitos. Mas tem que resolver essa situação. É lamentável um paciente tem que sair daqui porque não tem recurso. Graças a Deus, na área da oncologia, isso não existe mais, né? E isso é preocupante. Eu, como presidente de uma autarquia federal, fiquei muito preocupado com essa situação. Dá para reverter essa situação aqui, não? Tá. Tem que ir o seguinte, a autoridade do Estado, porque hoje é esse coitado aí, todo respeito, chama de coitado, né? Porque ele tem que estar próximo da família dele, uma cirurgia que não é complexa, transplante renal, mas lamentavelmente ele tem que sair do aconchego dos seus familiares para ir embora, para poder ter mais recursos. O Rondon Cap deste domingo vai sortear 44 prêmios em dinheiro e o título somente R$10. E para você fechar o mês dos pais com todos os boletos pagos. Olha que maravilha, vem? Olha aí, veja só. Virada de mês Rondon Cap. Domingo tem 44 prêmios em dinheiro e o título só R$10. É para fechar agosto com as suas contas em dia e ainda ajudar as APAES. No quarto prêmio, uma bolada de R$60 mil. Já pensou um Pix de 60 mil caindo na sua conta? E mais 10 mil no terceiro, 10 mil no segundo, mais 10 mil no primeiro prêmio e 40 giros de R$500. Rondon Cap. Ajude as APAES e participe. Tá aí, gente, Rondon Cap, hein? Sempre aos domingos você pode ter sorte, né?
E assim a gente ajuda as APAES de Rondônia. Ok? Eu tô recebendo aqui um recadinho que diz assim, e vem uma reportagem que o título, a manchete da reportagem é de 2016, hein? Após Azul parar, Gol também anuncia que vai encerrar voos para o Acre a partir de maio. É de 2016. Então, o que comenta aqui esse nosso telespectador ou nossa telespectadora? Reportagem de 2016 que demonstra que é bem comum eles ficarem fazendo essas adequações na malha aérea. Tanto é que quando um amigo meu trabalhou na Gol aqui em 2011, era comum as contratações e as demissões por conta disso. Eles estão visando só o lucro, porque são empresários, o que é óbvio, mas ficam buscando em quem colocar a culpa. Aquela coisa, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Já dizia o Simpson lá, o Hammer. Simpson, né? É minha. A culpa é minha, eu ponho quem quiser. E aí eles ficam buscando culpados e transferindo responsabilidades. Se eles não dão conta, gente, não se estabeleçam. Então, a velha regra do mercado. Everton, a propósito do que você falou, e eu acho que de repente todo mundo pensa assemelhadamente a isso. O lucro justo não tem nada de errado. Eu não acho que as companhias aéreas devem abrir mão de ter lucro. Claro que não. Não. O problema é a contraprestação do serviço. Só querem o filé, professor. Eles não querem roer o osso. Não existe isso. Você tem que roer. Nós temos, por exemplo, a SIC TV, ela está em 90% da população do estado. Sim. Nós temos cidades em que nós temos lucro e nós estamos em cidades que só dão prejuízo. Sim. Mas nós temos que comer o filé e temos que roer o osso também. Uai, você acha que compensa nós termos uma televisão em tal cidade com 5 mil habitantes? O investimento é o mesmo praticamente de uma cidade que tem 40 mil. E a manutenção dos transmissores, tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós aqui temos a beleza da Renata Beccaria, da Luana, mas também somos obrigados a aguentar essa coisa. O que eu acho errado é ter pouco espelho aqui no estúdio para o senhor olhar, para o senhor saber o que é feio. Olha aqui, ó. Tem que resolver essa situação, porque não pode ficar assim. Vocês vão conseguir resolver esse problema, Dinos. O professor mais o Beni Andrade. Eu também sou empresário, não estou gostando dessa desordem. Diz aqui o Jean Felipe. Isso, Jean. Olá, Everton e Dino, saúde a todos. Professor Enison Marinho. Sobre os prejuízos causados pelas empresas aéreas contra os consumidores que se utilizam de seus serviços, em especial aqui em Rondônia, é imprescindível que o nosso PROCON seja mais ativo, que manifeste estar à disposição do público a quem mediem as possíveis soluções das insatisfações que esses consumidores sofrem dessas empresas. Abraço a todos, professor Enison Marinho, participando com a gente. Boa tarde, Dinos. O professor tá parecendo o seu boneco da escolinha de antigamente. É o Adilson Ribeiro que está dizendo isso. Adilson, eu queria lembrar quem é que ele estava parecendo, mas é o seu boneco mesmo, bebê. Seu boneco. É o Adilson, é tu. Adilson, eu não vou falar pra eles as coisas que eu sei de ti. Por enquanto, né, professor? Por enquanto. Michael Mota, que mora lá no Morar Melhor. Vocês acham certo esses aumentos abusivos da energia? Tenho nada contra aumento, mas um talão para outro ter um aumento de mais de 100%. Sei que não mudei a minha rotina do uso de energia aqui onde moro. Michael Mota do Morar Melhor. Eu comentei aqui, eu acho que foi no rádio. Esses dias a Record fez uma matéria sobre as vantagens da energia solar. Aí filmaram uma senhora, dona de casa, na frente da casa dela, que na verdade não era uma casa, era uma mansão, 2 andares. E ela disse assim, olha, é muito bom a gente ter energia solar. Você vê, eu pagava aqui na minha de energia R$500 todo mês. Era um absurdo.
Agora eu já estou começando a economizar. A mulher, se ela tem aquela casa aqui, ela paga 5 mil por mês. Ele tem que pedir revisão desses talões de energia, viu? E alguma tem coisa a possibilidade. tá errada, Mira Azevedo, bom dia a todos. Um abraço a esse grande mestre, Dr. Joaci Loura Júnior. Tô ligada no programa, tá muito bom. Mira Azevedo, conhece? Conheço, chefe de gabinete do vereador Edmilson Dourado, salve. Um abraço, Mira. Ah, então tá aí. Vamos pro intervalo, gente? A gente já volta, tá bom? Prometo que a gente volta. Olha aqui, ó. Boa tarde, Dinos, aqui de Vilhena, junto com vocês. Não perca o programa. É a Karina. Obrigado, Karina. Da linda Vilhena. Eu e meu marido Deraldo estamos nos divertindo muito, com muita informação, é claro. Abraço a todos, principalmente ao doutor Irã Galo, que foi meu médico por 5 anos. Gratidão. Obrigado. É a Luciana que está falando. Luciana, obrigado, Luciana. Boa tarde, estou aqui em Ji-Paraná, ligado no programa. Não perco esse excelente papo de redação. Professor Aguinaldo Souza. Muito obrigado, professor. O Sérgio levantou essa questão de poder haver mudanças na Câmara, né? Pois é, o doutor... E não vai entrar, não, os cookies, não, gente? Tá no fim do programa. Tá ali o café, viu? Tem café, mocatino, O doutor Joaci colocou um vídeo nas redes sociais, explicando isso. E aí, como eu não tenho conhecimento, eu acho que ele poderia dizer se é verdade ou não, doutor Joaci. Vamos lá. Serginho, eu fiz aquele vídeo porque algumas pessoas vieram me perguntar como ficaria a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi um voto... Um minutinho, por favor. Diga. Você está chamando o vídeo de fake? Não tô, não. Eu ouvi. Não, ele não falou isso, não. Não, ele não falou. Ele falou para chamar vídeo. Se é verdade aquele vídeo, aí não dá, né? Eu não falei isso. Falou. Eu quis dizer se é verdade a história, não o vídeo. Não. Ué, mas o vídeo conta a história. Mas, rapaz, é impressionante. difícil trabalhar. Vocês não querem discutir o assunto, José. Querem viadagem. Obrigado. Eu tô mais preocupado agora com Doutor Joaci, com fica à Prêmio. vontade. Desculpa aí. Esse aqui, Cappuccino Prêmio, gente. É bom demais. Esse é bom My mesmo. Cookies. Bom mesmo. Tá aqui. Cappuccino de Aconselho. canela. Essa ação é uma ação, na verdade, são 3 ações diretas de inconstitucionalidade promovidas por 4 partidos políticos. A ação mais forte é do PSB e do Podemos, em que eles discutem o quê? Existem fases de distribuição das cadeiras, né? A primeira distribuição qual é? Um partido político fazer o quociente partidário. E como é que se chega no quociente partidário? Pega o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras em disputa. Ali nós temos os votos válidos. Para deputado federal, 108 mil, mais ou menos. Então, cada vez que um partido político fizer 108 mil, ele tem direito a uma cadeira. Ok? Só que para ser eleito o mais votado, ele precisa ter no mínimo 10% desses votos válidos, desse quociente eleitoral. Então, deveria ter 10.800 votos, pelo ou menos. Né? E isso é a primeira fase. Na segunda fase, diz a legislação eleitoral que passa para 80% do quociente eleitoral e pelo menos 20% que o candidato mais votado tenha desse quociente eleitoral. Ok. Sobrando vaga, diz a legislação que passaria para todo partido político poder concorrer. Isso não foi feito. O artigo 111 lá do Código Eleitoral e o 109 diz os partidos políticos não foi cumprido. Por quê? Porque aqui em Rondônia, e em outros lugares do Brasil, nós tivemos vagas de deputados federais que foram supridas, que a pessoa não teve 20%, apesar do partido já ter feito 3 deputados federais, por exemplo. E aqui, não só aqui, Roraima, Amapá e outros lugares no Brasil. A tese que foi desenvolvida pelo ministro Ricardo Lewandowski é que, de fato, estava errado e deveria ser aplicado para levar em consideração também, nessa última contagem, os partidos políticos que não tinham alcançado 80% do quociente eleitoral. E aqui em Rondônia, então, implicaria reconhecer que o Fúria poderia se beneficiar através do Podemos como mais votado.
o Fera, e a Joliane Fúria, que é a esposa do prefeito de Cacoal. Com isso, a Assembleia não muda nada, mas com isso pode-se mudar até 2 vagas. Quem sairia? O ministro fala diretamente numa vaga, sairia o Lebrão nessa vaga direta. Mas isso depende da recontagem que será feita. Já tem o voto do ministro Ricardo Lewandowski dizendo que está errado, só que precisa mudar daqui para frente. Veio o ministro Alexandre de Moraes, e esse aí foi surpreendente porque quem fez essa resolução foi o próprio Alexandre de Moraes nas últimas eleições. Ele reconheceu que a resolução que ele fez está errada e mandou aplicar imediatamente para fazer a recontagem da bancada federal. O ministro Gilmar Mendes falou, eu acompanho e também concordo que tem que ser imediato. O ministro André Mendonça pediu vista, mas hoje eu já andei sondando, muito provavelmente vem acompanhando também o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Então ficaria 4-0. Ele tem até novembro para voltar com o processo para tramitar. Acha que vai ser rápido? Não, vai ser bem rápido, 15, 20 dias no máximo, né? E aí ele voltando com 4-0, se os outros ministros acompanharem, essa recontagem de voto pode acontecer antes do final do ano. E aí depende da hora. Sai o Lebrão e quem mais? Pelo voto dos ministros, diretamente sai o Lebrão. Mas a depender da recontagem pode sair outro deputado federal que poderia, em tese, eu estou dizendo, no voto é o Lebrão, mas em tese também poderia atingir o Thiago Flores. Mas diretamente, nesse momento, o ministro foi muito enfático, é o ministro Lebrão. Eu acredito muito nessa tese. Por quê? Porque é um deputado que não fez 20% do quociente eleitoral e foi eleito com 12.600 e alguma coisa para a cadeira de deputado federal. Tudo bem. Olha aqui, ó. Acabou. O Celso de Cacoal, boa tarde, Aldinos. O professor esqueceu de tirar o gorro de dormir. Opinião do ouvinte, Que tal você cuidar da sua vida assim? Um abraço, querido. Marlinda, do Três Marias. Everton, o que esse rapaz do Morar Melhor falou sobre o valor da conta de energia? Não tenho quase nada na minha casa para pagar tão caro. Pago 450 a 500 reais de energia. Nossa. Mensalmente. Daí eu pergunto sobre cadê os fiscais do povo, vereadores, deputados, que não fazem nada por nós. Não perca o seu programa, amo ver vocês com essas discussões do professor. Tadinho, tá tão bonitinho com essa... Eu tô bonitinho mesmo, eu também acho. É touca de assaltante de banco. Falaram aqui que ele é o kimono. Esse bonitinho é bonitinho de dó, de piedade. Rapaz! Lailson do Apunian, show de bola o programa, meu amigo. Obrigado. MyCook. Vou comer o meu MyCook. Olha, eu quero registrar aqui os produtos da MyCook que pegaram para nós. Esse café cappuccino premium. Esse aqui é o Nutella Velvet para você. Olha, você gosta. Esse aqui é o Velvet. Red Velvet, olha aqui, ó. Filma aqui, por favor, agora. Eu acho que tem gente boicotando, viu, Joaci? Tem. Olha aí, ó. MyCookies, ó. Tá aqui, ó. Ali no primeiro piso do Porto Velho Shopping, tá bom, pessoal? Vamos visitar aí nesse final de semana. No segundo piso tem a Frutos de Goiás. É bom que diga também, né? Gente, acabou o programa. Tchau. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. O Vando. Boa tarde a todos. Parabéns, vocês batem com força, falam a verdade e não defendem com toda a força. Parabéns. Tá dizendo aqui o Vando, lá da Vando Motos. Abraço, Vando. Hoje tem Flamengo 5, Inter 0. Ô, Serginho. Teve Palmeiras 4, Deportivo Pereira 0. O Inter joga só a Libertadores. É o Grêmio, minha televisão pifou. O Inter só joga na Libertadores. Tchau, gente. Tchau. Segunda-feira, meio-dia, estamos na rádio, hein? Na rádio. Isso, domingo tem quando bate a saudade. As cantoras do rádio. Só mulheres cantando. Do rádio.